Gravação iniciada, vou começar aqui o compartilhamento de tela agora, para que a gente possa começar a nossa apresentação sobre normas da BNT, tá? Finalzinho da live a gente abre para todas as dúvidas. Tá compartilhando a tela já, né? Vou colocar aqui no modo apresentação. Então, desejo mais uma vez a todos uma boa noite, né? Sejam muito bem-vindos à nossa tutoria, né? Para quem não me conhece ainda, que eu acho muito difícil, me chamo Matheus Felipe, tenho formação em pedagogia pela Universidade Unopar, né? E faço esse acompanhamento de tutoria online com os alunos 100% online dos polos Pau dos Ferros, Açu e Mossoró. Né? Então, no nosso contextualizando de hoje, a gente vai ver sobre normas da ABNT, que é um grande anseio aí, né, dos alunos da faculdade. Falaremos também, né, vamos relembrar, na verdade, quais são os critérios de aprovação de vocês, né? Vamos falar sobre as próximas datas de vencimento, o que é que está tendo liberação aí essa semana, e no finalzinho a gente sempre abre para as nossas dúvidas extras, né? Dúvidas que não sejam sobre a apresentação. Então, principalmente, eu achei importante trazer para vocês o que é que significa a BNT, né? O que é essa sigla que sempre está sendo solicitado nos nossos trabalhos, né? Então, a ABNT é responsável pela elaboração das normas brasileiras de projetos acadêmicos, né? De trabalhos acadêmicos. Então, a ABNT significa, respectivamente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que vinculam e fazem aí essa elaboração das normas dos trabalhos acadêmicos, né, de referência, resumo, fonte. Então, tudo que tem na ABNT é formulado por comitês brasileiros, né, organismos de normalização setorial e comissões de estudos especiais avançados, né, que são responsáveis por ter aí essa, como é que eu posso dizer, essa formalização da norma culta de como produzir um trabalho acadêmico, né? Então, tudo que vocês forem fazer na faculdade vai precisar dessa bendita ABNT, tá? Então, desde 1950, a ABNT ela também atua na avaliação de programas de certificação de produtos, de sistema de regulagem ambiental. Então, ela está também ali produzindo várias produções positivas para a educação brasileira, né? O mais importante é a gente entender que a ABNT ele é um órgão que vincula e valida, né, a pesquisa científica no Brasil, né, através dessas normas que a gente tem na ABNT, né, são 9 normas, a gente vai falar um pouquinho sobre as 3 principais, né, não trouxe as 9 porque era muito conteúdo para vocês, né, e eu não acho pertinente que a gente falasse sobre as 9, porque dessas 9, vocês só vão precisar mesmo de 3, que são as mais recorrentes no trabalho da Unopar, da Anhanguera ou da Pitágoras. Tá? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem uma missão, né? Essa missão, eu vou ler ela aqui na íntegra, porque eu acho interessante que vocês conheçam, tá? Então, a missão da ABNT é prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado por meio de documentos normativos e avaliação de conformidade que permita a produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados internos e externos, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico, produção do meio ambiente, defesa do consumidor e para a inovação, né? Então, como eu disse, a ABNT ela produz certificação, validação para uma produção científica acadêmica, tá? Então, um trabalho acadêmico que não está dentro das normas da ABNT, ele não possui credibilidade, porque ele não segue, né, o básico da produção científica, que é fazer aí a adequação correta das letras, das fontes, né, dos tamanhos, porque essa é uma forma de sistematizar esses conhecimentos, tá? Por isso que ela é tão importante, né? Por isso que a gente vai falar sobre o porquê que é importante seguir essas normas da ABNT,
né? Ao seguir esses padrões pré-estabelecidos, a gente que produz, que escreve, né? Vocês que fazem portfólios de estágio, de projeto de extensão, de projeto de ensino, vocês têm uma segurança maior quanto à coesão e organização dos trabalhos de vocês, promovendo para vocês um melhor desempenho na compreensão do trabalho de vocês. Matheus, como assim? Está muito complexo isso. Isso significa que um trabalho que segue as normas da ABNT, ele tem, né, um desempenho na garantia da qualidade e da validação dos documentos acadêmicos, né? Por quê? Essas normas, como elas são claras, né, são bem sucintas, elas fazem com que o trabalho de pesquisa seja mais simplificado. Então, as pessoas que produziram as vacinas agora, no meio da pandemia, né, que levou aí bastante tempo para conseguir chegar num ponto que fosse possível produzir, né? Essas pessoas, esses estudiosos que produziram essas vacinas, por exemplo, eles utilizaram de trabalhos acadêmicos, de pesquisas acadêmicas, para fazer esse levantamento, né? De quais seriam as possibilidades, quais seriam aí as combinações que chegasse aí na vacina ideal, certo? Então, esse é um exemplo que eu trago para vocês de como o trabalho acadêmico feito dentro das normas corretas, ele pode impactar positivamente toda uma sociedade, tá? Então, vocês levarem em consideração, né, que esse segmento da regra da ABNT, ele serve para facilitar que outros pesquisadores, que outras pessoas que estão produzindo, possam, através do trabalho de vocês, também utilizar essa fonte de conhecimento, tá? Então, a ABNT, como eu disse, ela possui 9 normas técnicas para a produção de trabalho acadêmico, tá? Eu não trouxe as 9 normas porque eu preferi me atentar às 3 que são mais recorrentes para vocês que são aluno EAD, tá? São elas, né? A NBR 14724, que faz aí, né, a organização de como devem ser os trabalhos acadêmicos, a NBR 10520, que faz aí a organização de como vocês devem realizar as citações em documentos, né? E a NBR 6023, que traz como vocês devem referenciar os materiais teóricos que vocês acessam para os trabalhos de vocês, né? Então, a gente vai falar sobre cada uma, trazer exemplos de cada uma, tá? Vou falar detalhadamente sobre cada uma, para que vocês, através desse acesso, consigam aí, futuramente, ter um desempenho melhor, né? Menos angustiante, talvez, no processo de desenvolvimento acadêmico de vocês, tá? Então, vamos primeiro falar sobre a estrutura acadêmica, né, que está lá na NBR 14724, que fala sobre a norma que tem que ter a estrutura acadêmica, né? Então, dentro da ABNT, nessa normativa em específico, vai ter, se você jogar no Google aí, NBR 14724, vocês vão conseguir fazer o download de um documento, né, lá no site do Ministério da Educação, aonde mostra cada um dos detalhes sobre trabalhos acadêmicos, tá? Eu trouxe resumidamente os principais destaques do que tem que ter, né? Geralmente é o que também vocês encontram nos projetos de extensão, né? Nos estágios, principalmente, e nos TCCs, e trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre elas, tá? Então, o primeiro elemento que tem na estrutura acadêmica, né, é a capa. A gente, desde aí do ensino básico, né, ensino médio, a gente já sabia que precisava colocar uma capa no nosso trabalho, né? Então, na capa do trabalho acadêmico, ele é um elemento obrigatório e contém informações básicas, né, como o título do trabalho, o nome da instituição, do autor, local e ano de publicação, né? Então, o layout geralmente é nome da instituição no topo, logo em seguida, nome do aluno, título do trabalho, certo? E depois, local e ano de publicação.
Logo depois da capa, é de costume ter a segunda página do trabalho como folha de rosto, né? A folha de rosto, ela traz algumas outras informações essenciais, né? Sobre qual é a natureza desse seu trabalho. Então, por exemplo, para os alunos de estágio, né? Na primeira folha a gente tem a capa com o nome da instituição, seu nome, né, data de publicação e o título do trabalho. E na folha de rosto, a gente vai ter aí nome da instituição, nome do aluno, título do trabalho, e aí a gente vai ter qual é a natureza daquele trabalho, né? Se é um estágio, para que ele foi utilizado, né? Em estágio geralmente aparece, né? Esse trabalho está sendo apresentado para aproveitamento, né? De disciplina tal, tal, tal. Então, a folha de rosto, ela traz aí informações complementares, né? Como o título do trabalho, nome do autor, nome da instituição e a natureza, principalmente, né? Se é um trabalho de conclusão de curso, se é um relatório de estágio, se é um TCC, né? Uma dissertação, tá? Já em seguida, isso aqui não vai ser uma coisa unânime para todos vocês, tá? Esse resumo ele geralmente ocorre em artigos, em TCCs, tá? Mas nos portfólios de estágio e de projeto de extensão, por exemplo, ele não se manifesta, tá? Mas eu achei interessante trazer porque para os alunos que têm TCC, o projeto de ensino, eles vão precisar acrescentar o resumo, tá? Então, o que é o resumo? O resumo é uma breve síntese do trabalho, né? É uma breve explicação do que é que você vai falar durante o seu trabalho. Ele destaca os principais objetivos, métodos que vocês utilizaram, um breve resumo sobre os resultados e as conclusões, né? Logo depois, a gente coloca as palavras-chave, que são aquelas palavras mais recorrentes naquele trabalho acadêmico, tá? Lembrando que o resumo, ele é opcional e geralmente só é para ser realizado naquele trabalho que exige, né? Um TCC ou um artigo científico. Mas o sumário, que é o nosso quarto item, ele tem em todos os trabalhos, né? Inclusive nos projetos de estágio. Então, o sumário ele é nada mais, nada menos do que a lista de seções e subseções que vai indicar, né, quais são as páginas de cada assunto. Então, no sumário, eu acredito que vocês aí já tiveram acesso a diversos sumários na vida de vocês, né? E a gente sabe como é que o layout do sumário aparece, né? Do lado esquerdo, o nome do tópico, do lado direito, a página que aquele tópico se localiza. E dessa forma a gente tem aí uma facilitação na localização de cada parte do trabalho, né? De cada conteúdo do trabalho separado, bonitinho e descrito no sumário. Logo depois do sumário, obviamente, né, a gente vai ter aí a introdução, apresentando o tema, problema de pesquisa, justificativa, objetivos, a metodologia e estrutura do trabalho. Então, assim, muito aluno me questiona, Matheus, eu tô preso na introdução. Eu fiz a capa a capa, fiz a folha de rosto, fiz o sumário, mas eu tô preso aqui na introdução. Por quê, pessoal? Eu, particularmente, deixo para fazer a introdução por último. Por que eu deixo para fazer a introdução por último? Porque, veja, a introdução é aquilo que precisa ter o seu trabalho já completo. Porque nela vai ter problematização, justificativa da problematização, os objetivos, a metodologia que você vai utilizar, né? Como você organizou o seu trabalho. Então, os tópicos que você vai falar são importantes estar também na introdução, né? Então, deixa a introdução por último. Identifique o problema, identifique sua justificativa, faça seus objetivos, mas produza todo o seu trabalho e lá no fim você conclui a sua introdução. Acredite, dessa forma você vai conseguir sistematizar muito melhor o seu trabalho e fazer uma introdução muito mais completa, tá? Porque não tem como você utilizar na introdução já uma informação de como vai estar a estrutura do seu trabalho se você ainda não concluiu ele, certo? Então, se a gente for pensar pela lógica, a introdução ela deve ser deixada ali por último, porque nela vai constar, né, todo ali o caminho que você vai seguir durante o seu trabalho, tá bom? Então, essa é uma dica de ouro que eu dou para vocês aí nas próximas produções.
Depois da introdução, né, ou antes de fazer a introdução, vocês vão produzir a parte principal do trabalho, que é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é todo o conteúdo do trabalho de vocês. Então, tudo que vocês estudaram, tudo que vocês vão colocar, né, ele vai estar lá detalhado no desenvolvimento. O desenvolvimento ele é acrescentado de tópicos, seções, subseções. O aluno pode nomear da forma que achar mais pertinente, tá? O importante é que tudo siga essas normas da ABNT de citação e tudo mais, que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Então, no desenvolvimento, é onde vai estar aí, né, o trabalho de vocês de fato. É onde você vai colocar cada parte que vocês vão aí produzir do trabalho de vocês, né? Aí vocês vão estar sintetizando de fato, ponto a ponto, qual é o problema, como vocês pensam em resolver, né? As metodologias que vocês usaram, referencial teórico, tá? Então, no desenvolvimento é onde vai estar toda a completude do seu trabalho. E, por fim, não menos importante, durante a construção do texto do trabalho, né? Você vai ter aí a parte final, que é, obviamente, a conclusão, né? É onde você vai falar se os seus objetivos foram concluídos, se você conseguiu, de fato, responder aos questionamentos que você levantou durante a produção do seu trabalho, né? Então, por exemplo, se a gente estava falando aqui sobre um projeto de extensão, por exemplo, ou um projeto de ensino, TCC. Estou produzindo um TCC, meu projeto de pesquisa foi sobre a falta de alfabetização das crianças no século XXI, tá? Bem simples, né? Como as crianças estão tendo acesso a essa leitura e o que é que a gente pode fazer para melhorar o desempenho dessa leitura, tá? Esse seria o tema. Então, a conclusão seria justamente a resposta dessas perguntas, né? Como que essas crianças estão tendo acesso a essa leitura e, de fato, o que é que a gente propõe para que isso seja sanado, né? Que isso seja resolvido. Então, na sua conclusão, é onde você vai colocar a fórmula mágica para resolver o problema ou para amenizar ou uma possível solução desse problema, tá? A gente sabe bem que o nome, ele já se fala por si só, né? Conclusão define que você está ali colocando um ponto no seu trabalho, né? Você chegou ao seu objetivo e está ali apresentando os seus objetivos obtidos para o leitor. No final, tem as referências, né? Essa referência, ela precisa conter todas as fontes que você citou no texto. Então, Matheus, eu li a LDB, né? A Lei Brasileira de Diretrizes da Educação Básica. Eu li a LDB e eu não referenciei. Eu falei sobre a LDB no meu texto, mas eu não referenciei. Você pode perder ponto no seu trabalho por causa disso, porque você está usando um conhecimento que não é seu, não foi você que produziu. Então, tudo que você faz, você precisa referenciar de acordo com as normas da ABNT, que a gente já vai ver aqui em seguida o que é, tá? Dependendo do trabalho, também há anexos, né? Os anexos, eles não são obrigatórios, mas nele você pode colocar fotos, tabelas, né, gráficos, coisas extras que vocês queiram adicionar para enriquecer mais ainda o trabalho de vocês, tá bom? Vamos recapitular, né? Então, a gente viu que na NBR 14724, que regula os trabalhos acadêmicos precisam ter, no mínimo, capa, folha de rosto, resumo opcional para aqueles que necessitam, né? Sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas, né? Então, essa é a estrutura básica do trabalho acadêmico. Matheus, mas o meu projeto de estágio está um pouquinho diferente, claro. Matheus, mas o meu TCC está um pouquinho diferente, com certeza. Por quê? A instituição, ela possui os modelos próprios, tá? Mas isso não significa que a instituição não esteja seguindo as normas da ABNT, tá? Cada instituição tem os seus próprios esqueletos, né? Seus próprios modelos de atividades acadêmicas, mas esses modelos já são formatados e disponibilizados dentro das normas da ABNT. E aí o aluno só precisa regularizar caso ele acrescente alguma coisa, tá? Para isso,
para que vocês consigam aí entregar tudo dentro do trabalho correto, né? Vocês precisam saber que existe uma formatação para o tamanho, o estilo da fonte, o espaçamento e o recuo das letras, tá? Então, nada é de qualquer jeito. Eu não posso começar o meu texto com uma fonte Arial e terminar numa fonte Times New Square, entendeu? Você precisa seguir uma conformidade, uma uniformidade. O seu trabalho ele precisa estar dentro do formato correto, e o formato correto, de acordo com as normas da ABNT, né, que regulam o trabalho acadêmico, diz que o alinhamento do seu trabalho tem que ser justificado, certo? Que a fonte ela precisa ser ou Times New Roman ou Arial, certo? O tamanho da letra precisa ser 12, exceto em citações diretas longas, né, que o tamanho vai ficar em 11, a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo. E as margens do texto, né, aquela parte que sobra de cada lado da folha, precisa ser de 3 centímetros superior e esquerda e de 2 centímetros inferior e direita, tá? Mateus, o meu trabalho, eu peguei o modelo do portfólio lá no portal do aluno. Beleza, já está dentro de todas essas solicitações. Você só vai precisar se atentar ao final do seu trabalho, verificar se de fato está tudo dentro das regras, tá? Lembrando que a fonte, ela pode ser ou Times New ou Arial, tá? Mas nunca Calibri, nunca Sergol, nunca outra fonte que não seja Times New ou Arial. Se você produz um trabalho com a fonte Calibri, o seu trabalho ele não possui validade, certo? Porque ele não segue a norma básica de formatação, tá? Então, resumindo, o alinhamento tem que estar justificado, fonte Time News ou Arial, a letra precisa ser tamanho 12, exceto em citações longas, e as margens precisam ser de 2 e 3 centímetros, né, conforme orientações. Para isso, a gente precisa saber que vocês alcançarem essas normas, vocês precisam conhecer mais de uma, né? Então, a gente falou agora como é que tem que ser aí a formatação do trabalho acadêmico, né? Qual é a fonte, qual é o tamanho da letra, qual é o tipo de alinhamento. E agora a gente vai ver como é que faz citação de outros trabalhos nesses documentos, né? Então, você não pode, obviamente, pegar um texto que não é seu, que não foi você que escreveu, e colocá-la no seu trabalho como se ele fizesse parte da sua escrita, tá? Por isso que existe a norma NBR 10520, que faz aí a validação de quais são os tipos de citações, tá? Os tipos de citações, eles são 3, tá bom, pessoal? Mas eu vou trazer somente 2, que são os 2 que vocês mais usam e são mais comuns de utilizar, tá? Então, eu vou trazer primeiro sobre as citações diretas, né? As citações diretas, elas possuem 2 terminações, né? Tem a curta e tem a longa, e eu vou explicar um pouquinho sobre cada um, tá? Mas eu vou trazer logo o sentido da citação direta para que vocês saibam do que se trata. Então, a citação direta é aquela feita com as palavras do próprio autor do texto original, ou seja, é uma transcrição exata dos termos da fonte de pesquisa, tá? O que é que significa? Que eu vou pegar um trecho de outro trabalho e eu vou referenciar ele como uma citação direta nas palavras do autor, mas colocando no meu texto referenciado, tá? E aí a gente vai falar aí sobre como é quando ela é curta e como é quando ela é longa. Então, a citação direta curta é aquela que vem, né, com pequenos trechos, reproduzidos no trecho original, né? Quando a citação direta ela é curta, ela possui no máximo 3 linhas, né? Então, por exemplo, essa escrita que eu trouxe aqui, ela possui 3 linhas. Então, essa aqui seria uma citação curta, direta e curta, tá? Ela tem um máximo de 3 linhas e deve ser citada ao longo do texto, entre aspas, sem alterar o tamanho da fonte. Veja só.
Eu trouxe 2 exemplos para a gente ver, tá? São as 2 formas que a citação direta curta aparece no trabalho de vocês. Ela pode aparecer dessa forma, né? Referenciando o autor logo no início, ou seja, aqui a pessoa colocou, segundo Anderson, ó a referência aí, né? Anderson, 2006, página 19, abre aspas. Obviamente, essa é a função da economia, ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevam os fenômenos do mundo real. Ponto, fecha aspas, certo? Então, você veja, a pessoa que estava escrevendo, ela fez uma citação direta curta dessa pessoa, Anderson, né? Que no ano de 2016, nessa obra, na página 19, ele disse exatamente com essas palavras essa frase aqui de 3 linhas, certo? Então, você veja, tem 3 linhas, então ela vai ser referenciada com aspas, nome do autor, data da publicação e a página, certo? Outra forma da citação direta acontecer é curta, é dessa forma. Então, veja, abre aspas, faz toda a frase, né? 3 linhas, como a gente viu, fecha aspas, nome do autor, ano de publicação, página da obra, certo? Então, essas são as 2 formas que a citação direta curta, ela aparece e ela pode se manifestar, certo? Colocando logo a referência no começo e a frase em seguida, entre parênteses, ou colocando primeiro a frase entre parênteses e depois a referência, certo? A outra forma da citação direta aparecer é a citação direta longa, que é a mais comum, né? É aquela transcrição mais longa de textos, de frases acima de 3 linhas. Então, se eu quero fazer uma citação, exatamente como o autor disse, e ela tem 4 linhas, então eu já vou fazer aí uma referenciação direta longa, certo? E essa possui aí uma organização diferente, tá? A formatação da citação direta longa, ela é diferente, tá? Então, ela tem aí um recuo de 4 centímetros, certo? De forma separada do texto, com fonte tamanho 10, e aí ou Time News ou o Arial, né? O espaçamento tem que ser simples e ela precisa estar alinhada, justificada e sem aspas, né? Então, veja a diferença. Lá na citação direta curta, a gente coloca 3 linhas, no máximo 3 linhas, entre aspas, né? Não muda fonte, não muda tamanho, não tem recuo, não é justificado, nem simples, certo? Já na direta longa, a gente tem toda essa organização. Então, quando você está lendo um texto e aí tem ali um negócio recuado para a direita, mais pequenininho, com a fonte menor, você já sabe que aquilo ali é uma citação direta longa, certo? Eu trouxe também exemplos para a gente ver. Então, veja, esse é o exemplo da citação direta longa. Veja que, obviamente, ela possui mais de 3 linhas, né? Ela possui aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas ao total, certo? Não possui aspas, ela tem que vir aqui recuado para a direita, né? Com espaçamento simples. E no final a gente coloca a referência. Então, nome do autor, ano de publicação e página onde se encontra esse trabalho, certo? Então, essa citação longa, direta longa, ela é diferente da citação direta curta, tá? E é muito importante que vocês saibam que a citação direta ela tem essas 2 formas de se apresentar. Por quê? Muitas vezes o aluno vai lá, faz tudo correto, mas na hora de fazer a citação, ele coloca uma citação direta longa no corpo do texto. E não é para colocar. Ele tem que estar separado do texto, tem que estar com recuo, o espaçamento é diferente, né? A fonte diminui o tamanho, então é diferente. Aquele que vai dentro do texto é o que é a citação direta curta, que possui apenas, no máximo, 3 linhas, certo? Então, recapitulando, direta curta, dentro do texto, entre aspas, certo? No máximo 3 linhas, bem simples. Direta longa, né? Fora do texto, ou seja, separado do texto, tem uma formatação diferente, tá? E o tamanho tem que ser 10 da fonte, tá bom? Além das citações diretas,
curta e citação direta longa, a gente tem as citações indiretas, tá? As citações indiretas, elas são mais comuns e a gente conhece bem como parafrase, né? Parafraseando Paulo Freire, a educação vem através da educação libertadora, certo? Aqui um exemplo. Então, parafrase significa que a gente está usando ali as ideias de um texto outro, mas colocando com as nossas próprias palavras, né? Então, a gente vai, na citação indireta, utilizar o tom, né? A ideia que aquela pessoa teve, mas a gente vai reescrever ela com os nossos comentários, né? Com as nossas bagagens. Então a gente não vai apenas pegar uma frase e mudar as palavras. Não. A gente vai pegar uma frase e a gente vai fazer uma síntese dela, uma análise sobre aquela frase, tá? Também trouxe exemplos de citação indireta, né? Então veja, olha um exemplo bem simples, né? Vou ler para vocês. Soares, 2009, página 16, diz que nunca numa sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante, tá? Outro exemplo que eu trouxe. Em uma sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante. Todos os dois exemplos são exemplos de citações indiretas, tá? E veja, o importante de vocês absorverem é que a citação indireta ela não vai trazer nada igual ao texto, certo? Na citação direta, a gente vai trazer o texto igual o autor escreveu. Já na citação indireta, a gente só vai pegar ali a ideia que o autor teve e a gente vai reescrever com as nossas palavras, com o nosso conhecimento, tá? Então, diferença básica aí é nas palavras que vocês vão utilizar, né? A escrita da citação direta, ela vai ter ali 100% de fidelidade às palavras que o autor utilizou, né? Exatamente como ele utilizou. Já na citação indireta, não. Vocês vão pegar somente o tom, né? Somente ali a ideia daquela frase e vocês vão reescrever aquela frase de acordo com a bagagem de vocês, certo? É muito importante vocês saberem como essas citações elas se manifestam, né? Para que numa hora que você precisar fazer uma citação, vocês conseguirem organizar, né? Então, citação direta curta ou longa, produz ali exatamente a ideia do texto com as palavras do autor, e citação indireta só tem um jeito, né? E ela utiliza a ideia do autor para ser reescrita com as suas próprias palavras, certo? E, por último, e não menos importante, na produção do trabalho acadêmico, a gente tem ali as referências bibliográficas, né? Então, tudo isso que você citou, tudo isso que você fez citação direta, indireta, curta, longa, você vai precisar colocar nas suas referências bibliográficas, né? Ah, Matheus, eu estava fazendo o meu trabalho, eu li o livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Como é que eu vou fazer a referência desse livro? Né? Então, a gente vai ver quais são os 3 tipos mais recorrentes de referência bibliográfica que existe na norma 6023 da ABNT, tá bom? Esses tipos, né? O primeiro e mais utilizado é a referência de livro, né? Então, para referenciar um livro, a gente precisa de algumas informações básicas do livro e dessa forma a gente vai conseguir referenciar de forma mais simples, tá? Então, o que é que tem na referência do livro, né? Então, tem o sobrenome e o nome abreviado do autor, né? O sobrenome sempre vai estar em primeiro lugar e em todas as letras maiúsculas. Logo depois do ponto, a gente tem o título, né? 2 pontos, subtítulo, se houver, ponto. Temos aí a edição, se houver, local de publicação, que aquele livro foi publicado, a editora que aquele livro foi publicado e data da publicação da obra, né? Eu trouxe um exemplo preenchido para a gente ver como é que fica, né? Então, essa é a referência do livro Redes de Computadores, né? Do Andrew Tannebaum, não sei nem como é que diz esse nome, mas eu acredito que seja assim. Então, veja, o sobrenome dele está em primeiro lugar, todas as letras maiúsculas. A gente tem vírgula, Andrew, que é o primeiro nome dele, né? Ponto,
o nome do livro, que é Redes de Computadores, né? Ponto novamente, quinta edição, então trouxe aí já que é a quinta edição, conforme a gente viu aqui, né? É uma das solicitações, edição se houver, e trouxe a cidade de publicação, a revista que publicou, né, a editora, e o ano de publicação. Então, essa é a forma de referenciar um livro, né? Se fosse aí o livro de Paulo Freire, por exemplo, que eu utilizei como exemplo aqui, estaria aqui Freire, vírgula, Paulo, ponto, Pedagogia da Autonomia, ponto, quinta edição, ponto, São Paulo, dois pontos, editora tal, vírgula, 1998, certo? Então, essa é a forma que vocês vão referenciar todos os livros que vocês utilizarem como suporte teórico para realizar o trabalho de vocês, tá? Uma dúvida que é muito comum dos alunos é, Matheus, eu não citei um trabalho no meu projeto, mas eu estudei sobre esse trabalho. Eu usei esse trabalho para estudar. Se você não usou nenhuma referência, nenhuma citação, você não precisa referenciar, tá? Mas isso precisa ter muita atenção. Por quê? Se você for olhar no livro, você usou todo o material para produzir, você não usou citação, mas as palavras que estão no livro você usou para produzir, o seu trabalho vai ser um plágio, certo? Porque se você vai utilizar palavras do texto ou o sentido da palavra do texto, você precisa fazer a citação direta ou indireta, certo? E precisa conter nas referências bibliográficas, certo? Não é opcional, pessoal, é obrigatório. Todo trabalho que seja acadêmico vai precisar de referências e ele precisa seguir essas normas que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, livro é dessa forma que a gente referencia. Outro tipo de trabalho que a gente referencia bastante são os trabalhos acadêmicos, né? Tese de doutorado, tese de mestrado, né? Artigo científico de conclusão de curso, né? Pesquisa de pós-graduação, projeto de pesquisa na faculdade. Então, esses trabalhos, eles possuem outra forma de referenciar. Então, todo trabalho vai ter uma organização diferente, tá? Eu trouxe 3 aqui para a gente falar. A gente viu sobre o livro e o trabalho acadêmico ele vai apresentar dessa forma. Então, vai ter o nome do autor, o título do trabalho e subtítulo, se houver, né? O ano que ele defendeu esse trabalho, né? Que esse trabalho ele foi apresentado. Vai ter aí a quantidade de folhas ou páginas que o trabalho contém, o título do curso, do trabalho no curso tal da faculdade X, né? Local e ano de publicação. Eu também trouxe um exemplo prático de como aparece, né? Esse aí é um projeto de mestrado, né? Uma dissertação de mestrado em computação dos anos 2000, certo? Quem produziu foi o Domingos, então veja que, em primeiro lugar, como a gente viu, né? Aparece o nome do autor. Então, aqui, ó, nome do autor, sobrenome, nome abreviado, né? O título do trabalho dele, então, o título do trabalho dele foi Um Processo para Análise de Segurança em Software, certo? Ponto, o ano que ele produziu o trabalho dele, a quantidade de páginas que tem o trabalho dele, né? O tipo de trabalho dele, que foi uma dissertação de mestrado, certo? No Departamento de Computação da Universidade Federal de Alagoas, no estado na cidade de Maceió, nos anos 2000, certo? Então, segue aqui, ó, exatamente essa formatação. Então, a gente vai ter aí nome do autor, né? Título, ano de produção, quantidade de páginas, o tipo de trabalho, se é uma dissertação de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de pós-graduação, de graduação, certo? E logo em seguida, onde ele foi produzido, né? Que é o departamento e a universidade, juntamente com a localização e ano de publicação final. A outra forma de referência que eu achei interessante trazer, que vocês utilizam muito, é a referência de site online, né? Então, site online, aqueles materiais ali, Escola Brasil, né? Nova Escola, Tecmundo, que tem aí várias informações pertinentes que ajudam bastante vocês que são EAD, vocês também precisam referenciar esses sites, tá? Então, aqui eu trouxe o modelo não preenchido, né? Então, no site tem que ter aí
o autor, né, sempre, primeiro o sobrenome maiúsculo, vírgula, a abreviação do nome dele, né? Em seguida do título, subtítulo, edição daquele site, né? Se tiver o ano que aquela publicação, matéria, notícia foi disponibilizada, né? E aí vocês acrescentam a informação da disponibilidade, né? Então vocês vão colocar disponível em dois pontos o link do site juntamente com a data que você acessou, tá? Então o exemplo que eu trouxe, ele é desse site também sobre produção aí de computadores, né? Que é do Alberto Ramos Pereira. Então, veja, tem aí Pereira, que é o último nome dele, em maiúsculo, no primeiro lugar, vírgula, Alberto Ramos, que é o primeiro e segundo nome dele, ponto, segurança em software, dois pontos, uma análise de técnicas, certo? Que era o nome da matéria que ele quis referenciar, o ano que essa matéria foi publicado e o link aonde vocês podem encontrar esse material, juntamente com a data que ele acessou, tá? Então, assim, a gente viu aqui em 3 exemplos, né? O exemplo do livro, o exemplo do site e o exemplo do trabalho acadêmico, que, na verdade, para referenciar, vocês só precisam conhecer, de fato, né? Quais são aí essas regras, porque não adianta você fazer todo o trabalho, referenciar o livro, referenciar o trabalho acadêmico e na hora do site você só jogar o link lá. Ah, Matheus, eu referenciei o site, eu peguei o link e joguei lá nas referências. Tá errado. Seu trabalho não está referenciado de acordo com as normas da ABNT. Para que você referencie o site corretamente, ele tem que estar nesse formato, né? Compondo todos aí esses itens que são solicitados pela ABNT, tá bom? Para isso, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente falou bastante sobre aí a retrospectiva da ABNT, né? Deixa eu dar uma volta bem rápida no começo da apresentação, só para a gente rever. Então, a gente viu o que é a ABNT, né? Desde quando a ABNT está em atuação. A gente viu qual é a missão da ABNT, né? Que é trazer aí um conhecimento sistematizado através dessas normas para que a gente tenha validade nas nossas produções, certo? A gente viu que é importante utilizar as normas da ABNT, porque isso traz validação para os trabalhos e auxilia futuras pesquisas na hora de desenvolver, né? Então, fazendo um trabalho correto, eu posso ajudar outros produtores, né, outros autores a ter aí uma facilidade ao acessar o meu trabalho. A gente viu que isso traz, né, uma padronização aí em todas esses pontos, né, de citação, de referência, para simplificar a leitura daquela pessoa que está acessando o seu trabalho, né? A gente viu que as 3 normas que mais vão ser recorrentes para vocês, né, são essas que a gente abordou, né? A NBR 14724, a NBR 10520 e a NBR 6023, que são o que regula os trabalhos acadêmicos, as citações e as referências bibliográficas. A gente viu que no trabalho acadêmico, a ABNT diz que tem que ter capa, folha de rosto, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências, né, sendo os anexos aí opcional, se o aluno desejar, ou se for obrigatório, claro, né? E que essa formatação do trabalho acadêmico, ela possui essa indicação base para todos, né? Então, todo trabalho acadêmico, ele tem que estar alinhado, justificado, ele precisa ser em uma dessas 2 fontes, que é a TimeNew ou a Arial, precisa ter fonte e letra 12, exceto nas citações longas, diretas, que a gente viu que o tamanho é 10, né? E as margens precisam ser aí de 3 centímetros e 2 centímetros, conforme está especificado. A gente também viu que as citações de trabalhos, eles podem ser diretas, de forma curta, quando tem no máximo 3 linhas, e direta, longa, quando passa de 3 linhas, né? E que cada uma delas tem uma forma de apresentar no texto. E a gente também viu que as citações indiretas
são aquelas parafrases que a gente faz utilizando a ideia de outra pessoa, mas fazendo uma análise crítica a partir daquela ideia, né? E ela não deve ser escrita igual ao autor escreveu. E a gente viu que as referências, elas têm aí 3 formas que mais aparecem para vocês, né? Que é referência de livro, referência do trabalho acadêmico que vocês usaram para produzir e a referência de sites online que vocês usam bastante para colocar no trabalho de vocês, tá? Então, achei importante a gente fazer essa retrospectiva, né? Para que vocês tivessem aí um sentido geral, né? Uma conclusão, de fato, do que a gente viu hoje sobre normas de trabalho acadêmico, né? Eu vou aqui fazer a abertura do chat, que eu estou vendo que tem alguém falando. Tem alguém falando que tem dúvidas sobre o projeto de extensão, a gente vai já ver sobre isso, tá? E a Raíssa falou, tem um site que faz automaticamente a referência, só copiar o link, bem prático, rápido e prático. Que maravilha, Raíssa, se você tiver esse link desse site, por gentileza, compartilha aí no chat para que os nossos colegas tenham acesso, tá? Porque eu acho que é um conteúdo interessante da gente compartilhar, né? Um link, até eu vou querer esse link. Já tá tudo aqui na minha cabeça, mas sistematizado dessa forma é bem melhor, né? Então, coloca o link, se você puder, compartilha para que os colegas também possam utilizar, tá bom? Eu vou estar encerrando aqui a gravação da live e já volto para a gente iniciar o nosso momento de dúvidas, tá? Também tem uma partezinha final da nossa apresentação que eu quero trazer, tá? Mas vou encerrar aqui a live rapidinho.